Olá, gente, boa noite. Estamos ao vivo na nossa primeira live do Conexão de Amigas. Quero dar boas-vindas a todos. Dizer que Flavinha já está quase entrando, né? É com muita alegria que a gente está aqui nessa noite. Vamos trazer um pouco mais de aprendizados para vocês, né? Estejam abertos, conectados conosco até o final, né? Para aprender ainda mais, que nem vocês aprendem na nossa live. Tô só aguardando a Flavinha entrar. Olá, Andréia. Olá, Sônia. Tudo bem? Sejam bem-vindas. Olá, Stephanie. Cris Stefanello. Já já a gente começa. Acho que a Flavinha deve estar tendo algum probleminha ali. Ela já está entrando. Se a gente tiver tempinho para o final da live, a gente vai abrir para perguntas. Olá, amiga! Oi, consegui. Não tava conseguindo entrar aqui. Ao vivo é mais difícil, por incrível que pareça. Eu A falei gente, desde o início, vamos fazer gravado. Flávia, não, que a gente tem que fazer uma live. Olá, Elaine, seja bem-vinda. é, Carla, a seja gente, a gente bem-vinda. sempre, a gente sempre faz gravado, e aí eu tava sentindo falta dessa conexão, assim, essa conexão mais direta, mas de fato dá um frio na barriga quando é na hora do vamos ver, assim, né? Mas tô muito feliz, Ju, muito feliz mesmo de a gente estar aqui, né, passando por cima dos nossos desafios pessoais, dos nossos desafios internos, porque de fato não é fácil, assim, quem está trabalhando com internet, quem está trabalhando na internet sabe, assim, né, hoje eu fui flopada, simplesmente hoje no dia da live o Instagram não distribuiu o meu conteúdo, eu fiz anúncio, sabe, chamei, o Instagram não distribuiu, assim. Então, realmente é um desafio muito grande a gente que está se propondo a fazer isso, né? A gente está se propondo a estar na internet levando alguma mensagem para alguém, assim. Então, eu quero pedir para quem está aqui, quem conseguiu entrar nessa live, já começar a compartilhar, a mandar para pessoas, sabe? Mandar para seus amigos, amigas. Eu já estou aqui enviando para um monte de gente, porque realmente a gente está nessa proposta, né? De ajudar pessoas, de fazer pessoas evoluírem, de ajudar pessoas a crescerem. Mas para a gente também é um desafio muito grande, assim. Então, peço essa ajuda Com de vocês aí certeza. compartilhando essa live para que mais pessoas cheguem e tenham acesso ao conteúdo que a gente vai trazer hoje, que é muito importante, que é muito legal, assim, né? Então, Ju, parabéns pra gente já, né? Porque a gente já se superou de estar aqui e eu estou muito feliz mesmo, sabe? De a gente estar conseguindo, desde o ano passado, realizar o Conexão de Amigas, né? Desde o ano passado a gente tirou uma ideia do papel e esse é um passo muito importante, né? Isso já é conteúdo, tá? Para quem está assistindo a live, já vai pegando esse conteúdo aí. Tirar planos do papel, tirar sonhos do papel, fazer as coisas acontecerem, por mais difíceis que elas pareçam, por mais improváveis que pareçam. Por mais difícil que seja a gente superar nossos limites, né? Aham. Vocês acham que é fácil para mim estar aqui falando? A pessoa trabalhou com treinamento, mas ao vivo, assim, dá uma certa vergonha, né? Então, eu acho que a gente tem que estar sempre se superando para conseguir evoluir na vida, né? Porque se a gente ficar parado, com vergonha, a gente não vai para frente, né? Isso. E aí, quem está conhecendo o Conexão de Amigas agora, quem está conhecendo o nosso projeto agora, ou quem só conhecia a Juliana, quem era amiga da Juliana e não me conhecia ainda, muito prazer, sou a Flávia, sou psicóloga, amiga da Juliana já tem alguns anos. E, e a gente está trabalhando junto no Conexão de Amigas, né? Tentando colocar esse projeto aí para frente. E já saibam que esse com certeza, é um dos nossos valores. É uma coisa que a Juliana e eu, como amigas, temos em comum, que é a questão de gostar de evoluir. Isso, sem dúvida, foi algo que nos conectou. Nós duas temos muito essa característica. A gente sempre quer evoluir, a gente sempre quer melhorar, a gente sempre se pergunta como pode ficar melhor. Como pode ficar melhor? Isso é uma coisa que nós duas temos em comum.
e a questão da superação também. Então, são duas coisas que a Juliana e eu temos em comum. Então, quem tá chegando agora no Conexão de Amigas, já se conecte, por favor, com essa energia de superação, com essa energia de evolução, porque essa é a nossa proposta aqui, né? Ajudar pessoas a se superarem, ajudar pessoas a evoluírem. É para isso que a gente está aqui, né? Quase como uma missão, não é isso, Ju? É exatamente isso, né? E o nosso objetivo com a live de hoje é mostrar para vocês o que está por trás dos podcasts, né? Como que a gente chegou nesses assuntos que a gente tem trazido com essas convidadas através dos podcasts, né? E além disso, a gente vai apresentar hoje nossa maior ferramenta, né? Que a gente tem usado bastante aqui no Conexão de Amigas, que é a Roda do Equilíbrio da Vida. Eu até fiz um Reels, né? Tá postado aí no Instagram do Conexão de Amigas. Quem ainda não viu, entra lá para ver o Reels, que é uma pequena explicação sobre a roda de equilíbrio da vida. E hoje a gente vai falar sobre ela mais aprofundadamente. Isso. E assim, né, para contextualizar vocês. Conexão de Amigas surgiu com nós duas amigas, como vocês já viram, que gostam de superação, que gostam de tudo isso que eu já falei, né? E surgiu com essa ideia de a gente transmitir para o público, da gente compartilhar com as pessoas aquilo que a Juliana e eu sempre conversamos na nossa vida enquanto amigas. Eu sempre dizia para ela, Ju, a gente tem que compartilhar isso. Quem já está seguindo o Instagram do Conexão de Amigas há mais tempo, já viu nossos vídeos, os nossos primeiros vídeos, já está sabendo, né, do que eu estou falando. Mas para quem está chegando agora, então, assim, a ideia de fazer o podcast foi de compartilhar a nossa conversa. Então, quem assistiu a nossa primeira temporada lá no YouTube, também acho que é importante a gente falar isso. Os nossos vídeos, eles não estão aqui no Instagram, eles estão lá no YouTube. Então, é muito importante que você vá no nosso canal no YouTube, se inscreva e pode assistir os vídeos da primeira temporada. Então, a nossa primeira temporada foi basicamente a Juliana e eu nos apresentando, né? Compartilhando um pouco das nossas conversas. Só que como a nossa ideia sempre foi conectar pessoas, por isso esse é o nosso nome, a gente passou para uma segunda temporada, que é a temporada que nós estamos agora, que é uma temporada de entrevistas. Então a gente está entrevistando profissionais da área do desenvolvimento humano e do autoconhecimento, que não é só psicólogo, é importante falar isso, a Juliana não é psicóloga. Então não é preciso ser psicólogo para trabalhar com desenvolvimento humano, com desenvolvimento pessoal e com autoconhecimento. A psicologia é uma ferramenta muito importante para isso, né? E eu sou psicóloga, é a ferramenta com que eu trabalho, mas ela não é a única. Então, assim, existem várias técnicas de autoconhecimento, existem várias abordagens de desenvolvimento humano, e a gente, de alguma forma, está representada aqui por esses dois lados, né? Eu da psicologia, a Juliana da programação neurolinguística, do coaching também, e eu também venho, né, bebo um pouco dessa água do coaching, então é essa a nossa ideia. E nessa segunda temporada, a gente está fazendo entrevistas, e nessas entrevistas, você que já nos acompanha vai perceber que a gente está passando por áreas da vida, tá? A gente já falou sobre família, que foi a nossa entrevista com a Natália Giannuni, e a gente já fez uma entrevista sobre espiritualidade, tá? Que também é uma área da vida. Então a gente está fazendo essa jornada, né? E para fazer essa jornada, a gente está se embasando em uma ferramenta que é a roda do equilíbrio da vida, que a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco, né? Vai apresentar direitinho para vocês o que é essa ferramenta, tá? Para vocês entenderem o que é. E aí, Ju, eu fiquei pensando aqui, né, da gente falar com as pessoas um pouco sobre essa questão da vida, né? De áreas da vida. Porque eu acho que muitas vezes a gente nem se lembra que a gente tem mais de uma área da vida para dar conta, né? Que a gente tem mais de uma área da vida para cuidar. Então, acho que é interessante, acho que é legal a gente falar um pouco sobre isso. O que você acha? Sim, exatamente, né? E é bom ressaltar que o criador da roda do equilíbrio da vida, que a gente vai mostrar agora mais pra frente, foi o Paul Meyer, né? Ele criou a roda da vida na década de 60, né? E porque ele percebeu algumas áreas, quais eram as principais áreas, né? Que a gente poderia desenvolver para que a nossa vida ficasse equilibrada, né? Então eu acho importante a gente explicar que, na verdade, a vida é uma só, né? Só que a gente divide a vida em áreas
para que ela seja mais fácil de ser entendida. E a gente saber, através dessa divisão, qual que é a área que a gente pode melhorar, para que essa área que melhore, a gente consiga melhorar as outras também. Uhum, exatamente. E aí, o autor dessa ferramenta, né, o criador dessa ferramenta, ele subdividiu a vida, digamos assim, em 12 áreas, tá? Que basicamente em quatro quadrantes, né? Que são 4 áreas de desenvolvimento. Isso, ótimo, Ju. Né? Que é aí a gente tem uma área de desenvolvimento pessoal, uma área de qualidade de vida, uma área profissional e pessoal. Acho que é basicamente essas 4 áreas, né? E a gente tem aí 12 áreas compondo toda a vida. Então a ideia é que a nossa vida é tudo isso aí, tá? E o que prontinho, Ju, pode, acho que já deu para mostrar. E o que acontece? Na maioria das vezes, a gente, por falta de conhecimento mesmo, não tem noção. A gente sente a nível subjetivo, inconsciente, a gente sente que a vida é tudo isso. Mas na maioria das vezes, a gente não tem, por falta de conhecimento, essa consciência de que é tudo isso, ou o que é tudo isso. Então, na maioria das vezes, o que eu observo? As pessoas com um incômodo muito grande, onde está faltando. Tá faltando, tem alguma coisa faltando. Eu não tô conseguindo, mas não sabe nem dizer o que é. Né? Não sabe identificar onde é que está essa falta, em qual área da vida está faltando, né? E às vezes isso se perde. Então eu gosto muito dessa ferramenta, eu digo na linguagem do psicodrama, porque ela é uma ferramenta de concretização. Então eu tiro da parte subjetiva e trago para o papel, concretizando, né? Transformando em algo concreto, isso que estava na minha mente subjetiva. Né? Então eu consigo visualizar, né? Isso se torna concreto. Esse mal-estar, essa sensação de desequilíbrio, quando a gente faz a roda da vida, isso se torna concreto, porque é possível ver, né, onde que está essa falta, onde que está esse desequilíbrio e o que é que está provocando esse desequilíbrio. Então, assim, eu acho que um primeiro passo é a gente saber que a vida ela é mais de uma área. Porque às vezes a pessoa se foca em uma única área, né, Ju? Sim, exatamente, né? Tem muitas pessoas que focam, por exemplo, só no profissional e esquece das outras áreas. E fala, caramba, mas por que minha vida não tá andando em relação ao pessoal? Se você focar só numa área, não vai andar mesmo, né? Por isso que a Roda da Vida é uma excelente ferramenta, né? Porque você consegue visualizar, né? Qual que é a área que está estagnada, né? Porque uma coisa foi que você falou, é no subjetivo. Ali a gente vai trazer para o papel e vai visualizar. Isso. E aí a gente vê muita gente nessa situação. Focada em uma única área, né? Como a Juliana falou. Por exemplo, tá focada no profissional. E aí na roda da vida a gente vê. Esse profissional vai dar uma pontuação enorme, vai dar uma pontuação alta. Mas em compensação, por exemplo, a saúde pode dar muito baixa. E isso é até meio óbvio se você está focando em uma única área. Mas aí, às vezes, a pessoa não entende. Por que eu não consigo cuidar da minha saúde? Eu não consigo... Porque, às vezes, tem uma série de outras coisas tomando prioridade. Eu costumo dizer para os meus pacientes que a pontuação que está mais alta é onde você está focando mais energia. Né? Então, você está gastando muita energia em uma única área. Consequentemente, essa área vai se desenvolver. Mas eu acho que também é importante a gente falar, Ju, por que a gente faz isso? Né? Flávia, deixa eu só fazer uma pontuação. Quem está ouvindo a primeira vez sobre a Roda da Vida pode até gerar um certo tipo de ansiedade, ou fala, calma aí, né? Tipo assim, como que eu vou fazer para focar em todas essas áreas, né? Eu sou um só, eu não tenho tempo, né? Então, assim, é bom a gente ressaltar que há formas, né, de você ter uma vida equilibrada em todas as áreas, sem que você tenha que entrar em desespero, né? Sim, e é importante a gente falar também que essa vida equilibrada não significa ser uma vida perfeita, tá? A gente nunca vai ter uma vida perfeita, com todas as áreas perfeitas, com todas as áreas bem desenvolvidas ou super desenvolvidas. Eu acho que a gente sempre vai estar com uma vida em desenvolvimento, né? E só essa e através da Roda da Vida a gente vai conseguir visualizar se tá equilibrado ou não. Depois a gente vai explicar como, né? E em que ponto, se eu tô me desenvolvendo ou não.
Porque é isso, às vezes a pessoa, por falta dessa consciência, ela tá parada em tudo, né? Ela tá totalmente parada em tudo. E aí não importa qual a pontuação, né? Ela tá parada. Mas eu acho que eu vejo assim, Ju, o mais importante é eu estou em desenvolvimento. Eu estou nessa busca. Pode até ser que hoje tenham áreas da minha vida que não estejam tão desenvolvidas quanto outras. Mas só o fato de a pessoa já estar buscando, já está tentando, já está consciente de que precisa melhorar e onde melhorar e como melhorar, né? Já é um grande passo, né? Já é aliás, um passo muito importante. Né? Mas aí falando daquilo que a gente estava falando um pouquinho antes, né? De por que uma pessoa para em uma área da vida só? Né? E quando a gente vai aplicando, a gente vai vendo que tem a quantidade de crenças que estão envolvidas nisso. Então, por exemplo, a pessoa que parou no trabalho. Bem, a gente vive uma sociedade que nos diz que o trabalho é super importante, né? Que o trabalho é o mais importante. Então, a pessoa vai desenvolvendo crenças e ela vai parando, estacionando a vida dela em determinadas áreas. Pode ser, inclusive, a gente já tem essa experiência, né, Ju, de atender pessoas que a área mais desenvolvida nem é o trabalho. Ela tem tantas crenças, tantas vivências traumáticas ou crenças que não são positivas, né? Crenças negativas, como dizem, que eu não gosto muito de falar negativo, mas enfim, né? Tem tantas crenças sobre isso que ela consegue muito bem se desenvolver nos relacionamentos. Né? Ela consegue até se desenvolver na espiritualidade dela. Mas, por questões da vida individual, né, da vida pessoal, ela estaciona na área do trabalho. Então, tudo isso é preciso ser visto. Né? E quando a gente aplica essa ferramenta, é possível se analisar tudo isso. Então, assim, a ideia do nosso podcast inicialmente, é a gente ir falando e trazendo para as pessoas a consciência de cada uma dessas áreas da vida. Família. Ju, vamos falar, você que está aí com a ferramenta, fala para as pessoas quais são as 12 áreas. Então, ela está dividida em 4 quadrantes, a roda da vida, né? Qualidade de vida, pessoal, profissional e relacionamentos. Eu acho que estão vendo um pouco ao contrário, né? Porque tá dando... Fica virado, mas... Né? mas então, a qualidade... Em relação à qualidade de vida, a gente tem diversão, criatividade e lazer, plenitude e felicidade, espiritualidade. Em relação à questão pessoal, saúde e disposição, desenvolvimento intelectual. Que tá ao contrário, desenvolvimento intelectual e equilíbrio emocional. E na área profissional, a gente tem a contribuição social, os recursos financeiros, a realização e propósito. E na questão de relacionamentos engloba, de relacionamentos engloba família, desenvolvimento amoroso e vida social. Então, assim, quem ainda não teve o contato com a roda da vida, deve estar, amiga, se imaginando, nossa, como que isso funciona, né? E eu quero até pedir licença para comentar algo prático, né? Porque a primeira vez que eu tive contato com a roda da vida foi em 2008. Né? Eu ainda não tinha feito a formação em coach. Eu fui cliente de coach na época, em 2008. O coach estava bem no comecinho. E estava parado uma área da minha vida, né? E essa área da vida que estava parada, ela estava influenciando todas as outras áreas, né? Então, assim, eu estava achando que, eu só tô parada nessa área. No meu caso, na época, era a área profissional, né? Eu estudava para concurso. Eu falei, não, eu vou passar. Enquanto eu não passar no concurso, eu não vou casar. Enquanto eu não passar no concurso, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Quando eu fui cliente de coach, né? Que não é o nosso objetivo aqui, mas a gente está só explicando, o que aconteceu? Eu fui trabalhando algumas crenças durante o coach, né? E aí, a minha roda inicial estava de uma forma. Quando eu terminei o processo de coach, que durou 10 sessões, a minha roda estava totalmente redonda. Eu tinha marcado o casamento, casei em 4 meses, tudo na minha vida melhorou. Então eu precisei mexer nessa área que eu estava totalmente estagnada, que era a área profissional,
né? Na época eu comecei a trabalhar com treinamento, era uma coisa que eu amava, né? Que eu sou apaixonada, você sabe disso. E aí começou a rodar todas essas outras áreas da minha vida. Elas começaram todas a movimentar. Então, quando você mexe somente em uma área, todas as outras áreas movimentam, né? Então, às vezes a gente fica com medo. Ah, mas eu não posso fazer isso. Só posso fazer isso quando eu fizer aquilo. Tem crenças envolvidas, crenças limitantes, né? Então, essas crenças, elas têm que ser trabalhadas para que a gente consiga fazer com que nossa roda entre em equilíbrio. Isso, né? E assim, a Juliana deu esse exemplo de uma área que estava estagnada, digamos assim, para menos, né? Estava parado, provavelmente a pontuação estava baixa. Porque quando a gente aplica a roda da vida do modo tradicional, né? O modo tradicional de aplicar a roda da vida, acho que eu vou falar sobre isso, ok, Ju? Pode Já falar, pegando pode o falar, gancho, Fabi. já pegando o gancho e a gente já vai, né, falando. O modo tradicional de aplicar a roda da vida, e talvez até alguém que está aqui nos assistindo já saiba disso, já tenha visto em algum lugar por aí. O modo tradicional é você vai pontuando, né? Como que você se sente em cada área, isso, em cada área da vida. Então, no final, a roda vai ficar, por exemplo, como essa que a Juliana está mostrando, né? Então, você vai ver que tem pontuações mais altas, tem pontuações que estão mais baixas, e em geral, as pessoas sempre olham para a pontuação que está mais baixa. Que no caso desse exemplo que a Juliana está dando, olha aí para mim, Ju, por favor, porque daqui como está trocado eu não consigo ver. A que está a pontuação mais baixa é a contribuição Isso. social. Né? Então, geralmente a pessoa pensa, minha vida está parada na contribuição social, tá? Só que existem várias formas de leituras de fazer isso. Por exemplo, tá, com o meu olhar de psicóloga, com, assim, de tudo que eu já vi, eu diria que no exemplo que ela está trazendo aqui, a vida tá parada nesse amarelinho aí, Ju. Dá uma lê aí para mim, por favor. Que a pontuação tá mais alta. Criatividade, hobbies e diversão. Isso. Isso é uma outra visão, né, de se ver. Eu diria, olha, sua vida está parada nisso, porque você só está focado nisso, ou boa parte da sua vida está focada nisso aí. Isso aí é onde você está jogando mais energia. Então, existem várias leituras, né, várias formas, várias interpretações, várias maneiras de se ler, mas, assim, de modo geral, é assim que a roda da vida é aplicada. Você vai pontuando, e isso com o tempo, né, a pessoa pode até fazer sozinha, pode até auto-aplicar, e isso é muito tranquilo, você encontra essa imagem aí na internet, em qualquer site, isso é bem, bem tranquilo mesmo, e a pessoa vai aprendendo e ela mesma se aplica. Né? Eu até recomendo, pode tirar, Ju, que a pessoa que já pegou essa prática, eu mesma aplico em mim 2 vezes no ano, né? No começo do ano e no meio do ano, né? Pra gente fazer um balanço, então assim, você vê... A vida é cíclica, né? A vida é Sim, cíclica, então a gente tem que estar sempre fazendo e refazendo, né? A roda da vida. isso. Então, esse é o jeito tradicional. O que é para você é tal área da vida, né? E quanto de 0 a 10 você se sente, né, nessa área hoje. Daqui a 6 meses, quando você for aplicar, você pode ter uma outra configuração. E aqui no nosso podcast, a gente está passando por todas essas áreas, tá? Então, a gente, em breve, né, semana que vem, acho que a gente pode já falar disso também, a gente já vai lançar o próximo episódio, que é sobre trabalho, que é sobre a área de trabalho, de carreira, né? Profissional. Exatamente. Que é a área profissional. Então, a gente está falando sobre isso de uma forma que quem nos acompanha, assistindo pelo YouTube ou ouvindo pelo Spotify, vai passar por uma geral na sua vida, né? Vai aprender com vários profissionais o que é essa área da vida, vai ouvir histórias de pessoas que já se desenvolveram nesses aspectos, de repente ouvir conselhos, né? Assim, dando um spoiler do próximo episódio, você vai ver que, assim, o quanto que a nossa convidada, que foi a Mariana, né? Mariana Del Monte, o tanto de coisa importante que ela falou sobre trabalho, sobre carreira. Então, assim, quem ouvir já vai tomando consciência, né? Vai poder ir tendo insights de como é que eu posso melhorar isso aqui. O primeiro passo, né, amiga, é tomar a consciência, né? Porque às vezes a gente não sabe nem que a gente precisa mudar, né? Então, assim, primeira coisa, a gente tem que tomar consciência do que a gente precisa mudar. E a gente ouvindo outra pessoa falar,
né? A gente consegue entrar em contato com isso. Fala, a gente tem insights, né? Fala, nossa, isso daqui eu tô precisando melhorar, ou isso daqui eu preciso mudar para alcançar tal sonho, tal objetivo, né? Uhum. Isso aqui eu não sabia, Não né? sabia, não tinha nem noção de que eu tava parada nessa questão, né? Uhum. Os Porque a dois maioria das episódios. pessoas vivem na zona de conforto, né? É muito boa a zona de conforto. Só que é aquela coisa, se você fizer as coisas do mesmo jeito, você vai ter o quê? Os mesmos resultados. Então, muitas vezes a gente tem que se superar, né? Quebrar crenças, mudar alguma coisa na nossa vida para que a gente consiga ir em busca do novo, né? Isso. E assim, quem ouvir os dois episódios que a gente fez sobre família, né? Que foi com a Natália Janone, que é uma psicóloga, trabalha com constelação familiar, tem uma visão sistêmica e falou muito sobre família, sobre como as questões com o pai, como questões com a mãe podem influenciar na nossa vida como um todo. Então, esse olhar também é importante, né? Eu tô travado, mas por que eu tô travado? Às vezes é porque você tem questões pendentes aí na sua vida com seu pai, questões pendentes com a sua mãe, questões pendentes, assim, questões da sua infância, que estão fazendo com que você pare, estacione em um determinado ponto. E a gente acredita mesmo, assim, que ouvindo os nossos podcasts, vocês já vão conseguir começar a entrar em contato com tudo isso, né? Vão começar a identificar. Olha só, parece que tinha uma coisinha aqui que eu não estava vendo, né? Quando a gente fala de espiritualidade também, né? Com a que a gente fez Cláudia. com a Áurea, né? Um episódio maravilhoso, assim, a gente recebeu muito feedback positivo. A gente vê assim a importância dessa área que muita gente nem sabe que existe. Muita gente Uhum. nem conta, nem vive a sua vida contando que existe essa área, né? Vive a sua vida ignorando completamente a área da espiritualidade. Mas a gente vê, através da roda da vida, que essa área existe, que ela é, sim, muito importante, independente de religião, mas ela é uma dimensão do ser humano, ela é uma dimensão nossa, que a gente também precisa cuidar, mas a gente também não pode cuidar só dela. Não adianta Exatamente. nada você cuidar só da sua espiritualidade. Tem um todo aí, né? Tem um todo. E eu já ouvi essa expressão, né? E algum tempo atrás já até publiquei no meu Instagram. No meu Instagram tem conteúdo sobre isso, né? Aquele exemplo daquele jogo do chinês dos pratos. Não sei se você conhece, Ju. Né? Não conheço, não. Tem vários pratos girando no palitinho e fica uma pessoa e ela tem que girar todos os pratos ao mesmo tempo. Sim, Tem sim. que conseguir girar todos os pratos. É muito comum esse jogo em circo, enfim, né, em gincanas. É bem conhecido até. E tem muita gente que se sente assim na vida, tendo que girar tudo isso, né? Tendo que fazer toda a roda funcionar. E sente um peso muito grande em fazer isso. E acho que também a nossa ideia não, sabe, não é pesado. Dá para ser Sim. leve, Às vezes a área que né? está precisando ser trabalhada é a espiritualidade, né? Uhum. Né? Às vezes, Sim. um exemplo, nessa pessoa que você está trazendo, às vezes ela precisa trabalhar a espiritualidade e entender que ela não tem controle sobre tudo. A partir do momento que ela entende isso, ela entrega e relaxa e consegue fazer tudo o que ela se Cuidar. propõe sem peso, né? Porque a vida tem que ser leve, tudo tem que ser leve, né? E a gente vê Sim. pessoas carregadas com muito peso, fazendo tudo com muita dificuldade, né? Uhum. Focando em uma área só da vida, só no profissional, esquecendo do desenvolvimento amoroso, né? Porque eu acho muito engraçado isso, né? Parece que as pessoas, um exemplo, depois que casam, esquecem que, né, a plantinha do amor tem que continuar sendo regada, né? Então, assim, Uhum. esse é um exemplo que eu tô trazendo que o perigo, né, de você focar só em uma área da sua vida e esquecer as outras áreas, né? E aí, no futuro, essa outra área que foi deixada de lado, ela vai ser sentida, né? Talvez no início não, mas depois ela vai ser sentida. Aí você fala, nossa, por que eu tô mal com meu marido? Por que será? Porque você não continuou, né, cuidando Uhum. Em daquela área da vida que desenvolvimento, também é né? importante. Todas essas Uhum. 12 áreas da vida que a gente falou, elas são importantes e precisam ser olhadas, né? Uhum. Claro que com muito amor, muito autocuidado, né? Sem desesperar, sem entrar em pânico e entender que às vezes você trabalhando só uma área, as outras vão acabar andando
né, consequentemente, vai ser uma consequência, né? Uhum, sim. E aí, você falando isso, eu me lembrei, assim, né? Eu tive contato com essa ferramenta em 2013, eu acho, mais ou menos, 13, 14, quando eu fiz a minha formação em coach, né? Foi quando eu conheci a Roda da Vida. Fiquei encantada, achei muito legal, gostei muito, né? E comecei a aplicar em mim, como eu disse, né? 2 vezes no ano, no mínimo uma vez no ano. Eu procuro fazer. Não adianta nada também a gente fazer de 2 em 2 meses, toda uma vez por mês. Acho que não acho produtivo isso, né? Mas Tem que enfim. agir também para mudar. Não adianta fazer o papel, ir lá desenhar e achar que o E papel vai fazer milagre, né? não, a ideia não Tem é que ter essa. ação, tem que ter comprometimento em mudar aquilo Sim. que precisa ser mudado. E acho que não adianta nada você ficar fazendo isso todo mês, porque não deu nem tempo de você fazer mudança. Aí daqui a pouco você olha, a roda tá pintada do mesmo jeito. Daqui a pouco isso vai virando um problema, né? Tipo, ai, minha vida não anda Exatamente. vir uma cobrança, então não adianta. Mas enfim, então eu tava num momento da minha vida trabalhando, já tava, né? Já tinha feito já estava terminando, ou já tinha terminado a minha segunda pós, enfim, tinha várias coisas acontecendo na minha vida e eu estava com um problema muito grande na área profissional também, né? Não estava legal, eu estava trabalhando, ou seja, a coisa estava acontecendo, né? A coisa estava acontecendo, mas eu não estava tendo o retorno financeiro suficiente, né? Que compensasse todo o estresse que eu estava passando. Então eu precisava tomar uma decisão na minha vida, fazer uma mudança, mas eu não tinha consciência de qual exatamente era essa mudança e nem de como fazer essa mudança. Então eu me lembro perfeitamente, Ju, do dia que eu cheguei em casa muito mal, porque o trabalho não estava legal, apesar de estar trabalhando, apesar de estar ganhando dinheiro de alguma forma, não estava fluindo, né? Então eu lembro exatamente do dia que eu cheguei em casa e fiz a roda da vida, porque eu precisava tomar decisões, né? E aí o que eu identifiquei? Eu identifiquei que o meu desenvolvimento intelectual estava lá em cima. E o meu, na área do trabalho, o recurso financeiro estava lá embaixo. Então, opa, peraí. Foi aí que me acendeu uma luz de peraí, né? Eu tô recebendo financeiramente muito menos do que hoje eu estou oferecendo para essa empresa que eu estou trabalhando, né? Então, eu tenho um desenvolvimento intelectual X e estou recebendo bem menos do que pelo desenvolvimento intelectual eu poderia estar recebendo, né? Então, quando eu vi isso me deu uma força tão grande de eu preciso pedir demissão. E eu pedi demissão. Pedi demissão e foi quando eu fui abrir meu consultório, enfim, desde aí várias coisas começaram a acontecer, um outro movimento de vida começou a surgir, mas tudo começou daí, de eu olhar para essa ferramenta, olhar e ver, tipo, para mim ficou claro e evidente, né, de que eu podia fazer, eu estava insegura. Estava Uhum. insegura de fazer uma mudança, insegura de tomar uma, uma decisão, mas fazendo, eu consegui visualizar que, peraí, olha só, eu consigo, né? Eu consigo, eu tenho formação, já estudei, tenho experiência profissional, eu consigo dar esse passo, né? Então, assim, para você ver que como a tomada de consciência, ela é muito importante. Tudo começa Sim, pela tomada de consciência, que é nada mais, nada menos do que o famoso que a gente fala tanto aqui, autoconhecimento, sim. E, né? né, Me conhecer. e através dos nossos podcasts, a gente tem feito isso, né? Ajudado as pessoas em algumas áreas que ainda a gente não conseguiu trazer podcast de todas as áreas, né? Essas 12 áreas que a gente citou da Roda da Vida. Aos pouquinhos, a gente escutando, assistindo o vídeo, a gente começa a tomar consciência que a gente achava que aquela área da vida estava boa e às vezes não tá, Não né? tá. Por quê? Porque a maioria das pessoas vivem na zona de conforto, não é verdade? Uhum. E eu acho até interessante, Flavinha, a gente comentar por cima, né? O como. Porque a gente já fez essa roda da vida, né, Flávia? Porque assim, gente, a roda da vida, ela pode ser interpretada de várias formas, né? Foi o que a Flávia falou. Eu aprendi de uma forma no coach, né? Flavinha também. Só que a Flavinha desenvolveu um método, né, próprio dela, para a gente olhar essa roda da vida de outra forma, uma forma mais aprofundada,
né? Que a pessoa consegue ter mais insights do que a roda da vida tradicional, né, Flávia? Isso, e começou aí, foi nesse movimento, né? Quando eu fiz essa aplicação, eu assim, já estava com uma experiência clínica, um olhar clínico muito apurado e uma sede muito grande de autoconhecimento, porque eu precisava fazer mudanças e não queria fazer essas mudanças de qualquer jeito, né? Queria fazer essas mudanças sempre de forma consciente do que eu estou fazendo, para onde eu estou caminhando, né? E foi exatamente nesse dia também que eu olhei para essa roda de uma outra forma, né? Acho que me veio um insight, assim, que eu olhei de uma outra forma. Falei, olha só, isso aqui tem muito mais coisa do que as pessoas estão ensinando por aí. Dá pra gente olhar de várias formas, né? Se você tiver determinados conhecimentos, determinadas experiências, se você olhar por determinados critérios, dá pra gente fazer uma análise muito mais profunda do que parece, né? E aqui a Juliana e eu já aplicamos essa ferramenta, tanto uma na outra, como com outras pessoas aqui do Conexão de Amigas, né? Que ganharam uma sessão inicial de mentoria com a gente, fizeram, e o que todas as pessoas falam, tanto as pessoas que nós duas atendemos aqui no Conexão de Amigas, quanto pessoas que eu já atendi no consultório, e que a gente já aplicou isso de alguma forma, todas as pessoas falam, Flávia, eu economizei anos de terapia nisso aqui. Fazendo desse jeito que você está fazendo, do jeito que vocês estão fazendo. Recentemente eu apliquei numa pessoa que falou, Flávia, eu tô há 3 anos em terapia. Gente, eu sou psicóloga, eu defendo terapia, eu amo terapia, né? Jamais vou falar Eu contra isso. também. Né? E Jamais. as pessoas, só fazendo um parênteses, né? As pessoas acham que só porque a pessoa é psicóloga, só porque a pessoa tem conhecimento, porque fez vários cursos, ela deveria ser, né? Saber tudo, Pleno. maravilhosa. Não, gente. Nós, eu e Flávia, somos seres humanos, né? A gente está em evolução. Eu acredito que a gente está aqui para crescer, para melhorar, né? Por isso que a gente é encantada com esse nosso projeto, né? Do jeito que nós duas, desde do sofá da minha casa, que a gente começou a conversar e a gente foi evoluindo, né? Então nós somos seres humanos em evolução. Então, independentemente de ser uma psicóloga, outra treinadora, a outra lê muito, independentemente da área, nós também, né, temos nossas Estamos em limitações, né, desenvolvimento. Flavinha? Claro, e assim, a minha vida ainda não tá, a roda da minha vida não tá exatamente do jeito que eu gostaria que estivesse hoje. Mas, desenvolvendo o meu aspecto de espiritualidade, eu consigo olhar para isso e dizer, tá tudo bem, vai acontecer. Sim. Né? Uma hora vai acontecer Eu, e pode eu acontecer. acho que o podcast da Áurea fez a gente, assim, eu já tinha esse conhecimento, né? Mas eu acho que é tão profundo isso que a Áurea faz a gente entrar em contato com essa questão e olhar e falar, gente, tá tudo certo, né? Não precisa ter pressa, não precisa ter angústia, não precisa ter ansiedade, porque tá tudo certo, as coisas vão acontecer na hora que tem que acontecer, né? Sim, as coisas vão caminhando, né? Sem que necessariamente a gente precise ter uma interferência total do controle das nossas mãos nisso. Né? Então, assim, acho que é muito interessante isso. Então, voltando, né, ao que eu estava falando. Então, eu sou uma super defensora de terapia, amo, faço terapia desde os meus 18 anos de idade, então, assim, né, exatamente porque estou nessa busca, nessa evolução, e também trabalho com pessoas. Então, também quero o máximo que for possível, porque não é 100% possível, mas viver aquilo que eu estou falando para as pessoas. Né? É uma busca constante isso. Enfim, e nesse processo, enfim, eu estava aplicando com uma pessoa e ela falou, Flávia, eu estou em terapia há 3 anos, tentando trabalhar esse aspecto da minha vida, que no caso era o aspecto social, né, da vida social. Então, assim, uma pessoa que trabalha, que ganha bem, que tem uma espiritualidade muito desenvolvida, que se desenvolveu bastante na área do amor, mesmo estando solteira, né? Então, assim, mas no aspecto da vida social não anda, o negócio não anda. E a pessoa falou, Fábio, eu estou há 3 anos em terapia trabalhando isso. E agora, em uma sessão de 2 horas, menos de 2 horas, a gente conseguiu ter a chave, o insight que destravou e deu uma compreensão profunda do porquê essa área da vida da pessoa estava travada. Então, assim, coisas que estavam ali, mas que não estavam conseguindo ser acessadas durante 3 anos de terapia.
Então, assim, para você ver que é uma ferramenta muito poderosa quando ela é aplicada da forma correta, quando ela é aplicada seguindo determinados critérios, seguindo um determinado olhar, fazendo determinadas pontuações, né, e pode ajudar muito. Então, assim, por essas outras que eu e a Juliana somos muito encantadas pelo que a gente está fazendo, né? A gente acredita muito no que a gente está fazendo. A gente acredita muito mesmo que quem está nos ouvindo, ouvindo cada episódio, quem está seguindo, né? Que é uma roda. Então, roda me lembra uma ideia de jornada, né? Então, quem está fazendo essa jornada com a gente, em breve, vai ter muito autoconhecimento, vai estar, assim, com muito autoconhecimento, vai estar com muita ferramenta, arcabouço mesmo, intelectual para fazer mudanças na sua vida, para evoluir, para crescer. Então fica esse convite, assim, né? Nos acompanhem, vão lá no nosso canal no YouTube, Conexão de Amigas, sigam a gente, se inscrevam, assistam os episódios, que eu tenho certeza que vai dar resultado, que vai trazer frutos para vocês, né? E aproveitando também, né? Eu sou uma pessoa que eu não me incomodo de me abrir se for para ajudar o próximo, né? Quem me conhece de perto, né? Que tá aqui no grupo, que tá assistindo a nossa live, sabe disso, né? E uma conexão de amigas, né? Foi a questão profissional, por um lado, inicialmente, né? Que eu mexi na minha roda da vida, né? E minha roda da vida mexeu total, né? Flavinha sabe disso, né? Infelizmente ou felizmente, são coisas que por enquanto, né? Não cabe aqui eu trazer, né? Mas se Deus quiser, futuramente eu vou poder trazer um depoimento aqui para vocês. Então, assim, eu sou exemplo vivo, né? De quem viveu a roda da vida, né? Para mim mesma, em 2008, né? Tive uma vida transformada em 4 meses, né? Com coach também, na época não foi só a roda da vida, foi um processo de coach, né? E essa roda da vida sendo olhada novamente ano passado, né? Porque eu acho que a pandemia, ela fez com que muita gente tivesse essa possibilidade de se olhar, né? Porque as pessoas levaram a pandemia como algo ruim, mas a pandemia teve muita coisa boa. E uma das principais coisas foi olhar para dentro, voltar para nossa casa, né? Quando a gente está dentro de casa, a gente para de olhar para o externo e começa a se olhar para a gente, para dentro do nosso coração. Tudo tá aqui dentro precisando ser trabalhado. E, em virtude disso, fiz uma nova roda da vida, né? O ano passado. E vi muita coisa que precisava ser mudada. E isso mexeu com todas as outras áreas da minha vida, né? Então, assim, sou muito grata, né? Por tudo que eu tô vivendo, né? Infelizmente, a nossa vida nunca vai poder estar Acho que a sua conexão tinha travado um pouquinho, Ju. Você é muito grata por tudo que você está vivendo. Não, eu sou grata porque eu tô vivendo, né? E eu acho que assim, a gente não tem que ter só gratidão por coisas boas, a gente tem que ter gratidão por tudo, né? É aquilo, quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem, né? Então, eu posso dizer que a roda da vida novamente, né? Voltou ano passado, começou a transformar novamente as outras áreas da minha vida que eu achei que estavam estagnadas, né? Isso. E a Flavinha, né? Com esse olhar dela, né, com essa sensibilidade dela, né, desenvolveu, né, essa técnica, né, Flávia, que não vai ser falada agora, né, com esse olhar seu para a roda da vida ser vista por outros, vamos botar assim, por outros ângulos e outros critérios mais aprofundados que a roda da vida tradicional, né? Isso. E assim, tem sido um prazer compartilhar isso com pessoas, compartilhar com você, aplicar, cada vez que a gente aplica em alguém, a gente vê as pessoas falando que foi bom, que trouxe mudança, que trouxe tomada de consciência. Acho que assim, vale lembrar, a vida da Juliana mudou em 4 meses, como ela falou na primeira vez que ela fez, né? Mas ela estava em um processo de desenvolvimento, mas cada pessoa tem seu tempo, cada pessoa tem seu ritmo.
Acredito que naquela época mudou nesse tempo, aquelas áreas, mas para as outras áreas a gente vai ter mais dificuldade. Em outros momentos Sim, da vida a gente cada vai. um é cada um, né? Nós somos seres humanos diferentes, Exatamente, né? né? E cada área da vida é diferente, né? Às vezes é Uhum. muito mais fácil para mim mexer na área da espiritualidade, que não é fácil, mas enfim, né? Só um exemplo, do que mexer em outras, né? Às vezes para outras áreas é um pouco mais difícil. Então, assim, cada pessoa vai ter seu tempo também, tá? E aqui no Conexão de Amigas, a gente tem esse princípio de respeitar o tempo de cada pessoa, né? Então, a gente não quer que seja nada amassante. É também exatamente por isso que os nossos episódios, eles são liberados de 15 em 15 dias, né? Não é toda semana que a gente tem. Quando a gente tem uma noção de, olha, precisamos parar. Agora, essa semana não vai dar. Na semana a gente para e a gente tem procurado respeitar o nosso tempo do mesmo jeito que a gente acredita que o tempo de todas as pessoas precisa ser respeitado, né? Então, tem mudanças que vai ser mais fáceis de fazer, tem outras que não vão ser, áreas que vão ser mais tranquilas, outras áreas que vão ser mais difíceis, pessoas que vão levar um tempo X e outras pessoas vão levar um outro tempo e tá tudo bem. O importante é a gente, como a gente já falou no começo, é a gente não parar, né? Não parar no sentido de não se conformar, saber que a gente está em desenvolvimento, né? Aquele devagar e sempre, mas está indo, né? Acho que é isso, Ju. Assim, as pessoas que estão nos assistindo aqui, se quiserem comentar alguma coisa, querer saber Se se ficou quiserem tirar alguma claro. dúvida, a Áurea está ao vivo aí com a gente. A Áurea gravou nosso segundo podcast, né, dessa segunda temporada, que a gente tratou da área da espiritualidade, né, que é tratada na Roda da Vida. Quem tiver oportunidade de assistir, entra lá no nosso canal do YouTube. A Áurea é uma pessoa maravilhosa, que a gente teve muitos feedbacks das pessoas que assistiram o podcast da Áurea, né? E a gente tem Uhum. muita novidade vindo por aí, né, Flávio? Isso, isso. Então, assim, Aura, obrigada por essa conexão que você aceitou fazer com a gente, né? Só falando assim para vocês que cada pessoa que vem fazer uma entrevista com a gente recebe uma caneca dessa aqui. A gente envia essa caneca para, olha, tem o nome da pessoa, aqui o meu nome, né? E essa canequinha linda com a nossa logo. A minha tá. A minha também. Né? A gente envia essa canequinha para as pessoas para fazer essa conexão, essa retribuição, né? Porque a gente entende que é dar e receber. A pessoa doa pra gente um pouco do tempo dela, do conhecimento dela, e ela recebe também, de alguma forma, o nosso apoio, enfim, e recebe essa canequinha de presente também. Então, assim, a gente espera que em breve, num tempo que a gente não sabe determinar, mas que a gente sabe que ele vai acontecer, muita gente tem essa caneca, né? Que essa caneca esteja espalhada aí por vários lugares do país e quem sabe até do mundo, de gente conectada com a gente, enfim, fazendo essa transferência, né, de conhecimento, enfim, dessa energia de ajudar pessoas. Eu acho que isso é muito legal, assim. Flávia, Né? aproveitando essa conexão, né? Eu acho que agora que as pessoas aprenderam um pouquinho sobre a roda da vida e tiveram esse conhecimento, que algumas talvez ainda não tinham tido, a gente aceita, né, sugestões de pessoas que vocês têm interesse nessas áreas de serem entrevistadas, né? Como a gente disse, a gente ainda está caminhando, são 12 áreas, né? Já falamos sobre algumas, né? Só que algumas a gente não conhece pessoas que a gente possa trazer para o podcast, né, Flávia? Então a gente está aberta, se você que está nos assistindo, está aqui na nossa live, ou que assistiu depois a gravação e souber de alguém que você acha que vai ser muito importante para o nosso Conexão de Amigas, pode ser homem também, não é porque é Conexão de Amigas que tem que ser só mulher, né? Bom a gente ressaltar isso, né, Flávia? Então, assim, a gente Sim. está totalmente aberta a conhecer novas pessoas e trazer novas pessoas para contribuir para o autoconhecimento e para o desenvolvimento pessoal de vocês, né, Flávia? Sim, sim, estamos abertos, né? Aceitamos sugestões e acho que conectar pessoas é isso, né? Estar aberta para esse tipo de conexão. Gente, ficou claro? Quem está assistindo a gente, assim, ficou claro quem nós somos, o que a gente está querendo transmitir aqui, qual é a nossa ideia. Se alguém tiver alguma dúvida,
Quiser comentar Quem alguma quiser mandar uma coisa. perguntinha aqui pra gente no chat, pra gente poder responder, porque nosso tempo já tá quase acabando. Tá uma delícia, né? Isso, Mas nosso tempo tá quase terminando. isso. A gente ainda tem o quê? Uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, Isso, a gente tem 5 minutinhos. Então, se alguém quiser comentar, perguntar alguma coisa, a live vai ficar gravada. A gente vai disponibilizar ela no YouTube também, para quem quiser assistir depois pelo YouTube, pode assistir lá também, tá? Mas ela vai ficar disponível aqui no nosso IGTV. Então, sempre que você tiver alguma dúvida, quem são essas duas, o que elas estão falando, o que elas estão fazendo, minha resposta agora vai ser essa, Ju. Olha, vai lá no Conexão de Amigas e assiste a live. A live do programa você vai Verdade. saber quem nós somos, né? Você vai saber o que, que a gente está fazendo aqui. E é bom aproveitar isso que você está falando. Essas 2 semanas tiveram esse intuito, né, de trazer conhecimento para vocês. O que a gente tem feito, né? A gente quer. Eu sou uma pessoa apaixonada por ajudar as pessoas. Quem me conhece mais a fundo sabe disso, né? Então, nosso intuito com Conexão de Amigas é isso, né? Trazer para vocês o máximo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal através, né, da escuta dessas pessoas que a gente tem trazido nos nossos podcasts, né, Flavinha? Chegou uma pergunta pra gente falar da dificuldade dos mais jovens. Eu acho que sim, esse olhar é muito importante de qual é a área, a fase da vida que a pessoa se encontra, tá? Porque em cada fase da vida a gente tem vivências muito específicas. Além de um nível de maturidade, de conhecimento, além do nível de desenvolvimento intelectual, que é normal, de maturidade, acho que essa é a palavra melhor para cada área de desenvolvimento, cada faixa de desenvolvimento da vida, né? Cada idade. Então, assim, eu acho que isso é muito de olhar para cada jovem, para cada pessoa. A gente tem muito esse olhar também individualizado, né, Juliana? De cada pessoa é uma pessoa. Claro que existem vivências que são mais parecidas dentro de uma determinada faixa etária, que tem coisas que podem ser em comum, né? Mas, em geral, pessoas mais jovens podem estar mais presas, talvez, nessa área de estudos, desenvolvimento intelectual, por causa da própria característica da fase da vida. Outras pessoas podem estar ainda mais envolvidas com questões familiares ligadas aos pais, né? Então, assim, cada caso é um caso, mas ter esse olhar de que, sim, existem coisas que são características dessa faixa etária, também eu acho que é muito importante, né? Ter essa visão, assim. E que eu acho que o legal é o seguinte, quanto mais jovem a gente buscar autoconhecimento, melhor. Né? Eu digo que me sinto uma pessoa muito privilegiada, porque eu entrei na faculdade de psicologia muito nova, né? Ali 17 para 18 anos. Então eu tive contato com esse tipo de conhecimento que pode me ajudar no meu autoconhecimento muito nova. Então eu busco isso desde os meus 18, mas se eu pudesse ter tido antes, eu adoraria ter tido. Né? Então eu acho que o quanto antes a pessoa buscar autoconhecimento, melhor. Quanto antes a pessoa buscar autoconhecimento, melhor. Se puder ser com 13 anos, maravilha. Se puder ser com 15, com 16, não importa. Acho que o importante é buscar. Do mesmo modo, também pessoas mais velhas, porque não tem idade para buscar autoconhecimento. Né? Às vezes a gente tem essa ideia de que pessoas mais velhas acabou, não tem mais, não adianta, agora não vai mais mudar porque já está mais velho, não tem isso. Né? Basta a pessoa querer. Não, eu acho que é muito importante falar isso. Não tem idade para buscar autoconhecimento. Exatamente. Quanto antes, melhor, mas sempre dá tempo. A vida sempre pode se desenvolver. Não é porque a pessoa tem 50, 60 anos que ela vai parar. A minha vida parou. Não está vivo? Né? Então, dá para a gente trabalhar, dá para desenvolver, dá para buscar autoconhecimento. Agora, quanto antes a gente começar, melhor. Então, assim, fica o meu incentivo para as pessoas mais jovens. Busquem o quanto antes, porque vocês têm uma vida toda pela frente. Tem uma vida toda pela frente. Então, o quanto antes, melhor. Eu Pode quero fazer uma falar. pontuação em relação a essa pergunta, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso no próximo podcast, que vai ser lançado na sexta-feira que vem, né? Porque ele vai ser sobre a área profissional, né, Flávia? Só que eu até trouxe uma pergunta e uma questão, né, com a doutora Mariana Del Monte. Por quê? Quando a gente está na escola, a preocupação maior é o conhecimento técnico, né? Aí a gente entra na faculdade e continua o foco maior é o conhecimento técnico. E a maioria das pessoas esquecem
que para a gente até escolher uma profissão, a gente tem que se conhecer, né? Então, como se fala? Reafirmo aquilo que a Flavinha acabou de falar. O autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal, quanto trabalhar do mais cedo possível, melhor. Para não sofrer as consequências de uma má escolha no futuro, né? Isso, e essa má escolha é para todas as áreas da vida. Desde profissional até de relacionamento, de tudo, assim. Quanto antes a gente buscar autoconhecimento, melhor. Às vezes, quando é criança, o pai, a mãe estimula, leva, mas aí quando vai chegando lá pela adolescência não quer mais, né? Mas, assim, acho que bem, o nosso público a gente não trabalha com criança, né, Ju? Embora a gente ame criança, mas a gente não trabalha com criança. Então, a gente parte desse pressuposto de que a pessoa pode, sim, ela mesma buscar, né? Ir em busca do seu desenvolvimento, do seu autoconhecimento. E, olha, eu posso dizer, assim, como uma pessoa que começou isso nova, né? Comecei com 18 anos de idade. E já tenho alguns anos aí, mais de 30. Enfim, eu olho para minha vida e hoje, aos 30 e poucos, a minha vida ainda não tá do jeito que eu gostaria que ela estivesse. Imagina se eu nem tivesse começado. Exatamente. Imagina se eu nem estivesse tentando, se eu nem estivesse buscando autoconhecimento, não estivesse buscando ajuda, não estivesse buscando me desenvolver, né? Aí que eu não estaria mesmo. Então, assim, começa, né? O importante é isso, começa, independente da idade. Se você é mais velho ou mais velha, tá nos ouvindo também, comece. Sempre dá tempo, né? E Não a precisa gente de tá aqui pra pressa, a ajudar vida quando precisar, né, Flávia? Isso. Ju, como é que tá o nosso tempo? Já tá acabando. Só temos 2 minutinhos. Acho que a gente já pode encerrar a live de hoje. Agradecer Sim. do fundo do meu coração a presença de todos, né? Ter alguém para nos ouvir, para nos assistir é muito importante pra gente, né? Acaba nos retribuindo, né, por todo esse trabalho que a gente tem feito e a gente se sente muito acolhida, né? E é isso, tenho só a agradecer. Obrigada a todo mundo que esteve aqui nos assistindo. Convido vocês, passa lá no YouTube e se inscreve no nosso canal, ouça o nosso podcast. A gente está no YouTube e no Spotify, Conexão de Amigas, tá bom? Obrigada, Áurea, obrigada Letícia, todo mundo que esteve até aqui. João Vitor, enfim, todo mundo, muito obrigada. Até a próxima. Essa foi a primeira live da Ju, mas vocês vão ver. Ela vai amar fazer live, vai fazer live direto. Daqui a pouco a gente tá aqui de novo. Já não tô querendo desligar aqui, Flávia. Tô vendo. A gente adora falar, né? A gente adora falar. Beijo, Ju. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, beijo. Até a próxima.